Shalom, na grande paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal LS Podcast. Vídeo hoje importantíssimo, né? Vídeo que vai, com certeza, dar luz ao seu entendimento, né? E vai trazer para você, eu tenho certeza, o entendimento que você talvez não tinha ou tinha parte dele. É claro, eu falo de entendimento porque esse tema aqui é forte e é até um pouco polêmico, né? Você já se perguntou por que que Deus, o Criador, o grande Yud-Re, Vav-Re, Jeová, enfim, o grande Deus, Criador de todas as coisas, não perdoou o inimigo, Satanás, Lúcifer? Por que que ele não perdoou? E a resposta é interpretativa, a resposta é dentro dos textos que temos na Bíblia. Temos Ezequiel 28, temos Isaías 14 e temos também Apocalipse capítulo 12. Veja que em Ezequiel 28, a Bíblia diz bem claro que por ele se envaidar pelos benefícios que Deus tinha colocado sobre a vida dele, e claro, um dos maiores benefícios que ele tinha era o livre-arbítrio, mas eles, os anjos, adoravam a Deus por livre e espontânea vontade, sem ser forçado. Eles não eram robô, muito menos era alguém forçado a servir a Deus por imposição. Não, tinha que ser por amor. E a maior prova disso, que Deus permitiu que o inimigo se corrompesse, permitiu que ele não quisesse mais estar ao lado de Deus. Olha, a Bíblia chama ele de querubim ungido, querubim protetor ungido, olha só. Andava sobre as pedras fogueadas e ele era ali realmente adornado pelas benesses de Deus na vida dele. Mesmo isso prova que a pessoa tendo tudo, né, trazendo também para o nosso pensamento e reflexão, não quer dizer que ela vai estar com Deus porque tem tudo. Não. Isso chama-se o livre-arbítrio. Tem que ser por vontade própria, por amor, aquilo que Deus pode fazer na vida da pessoa que está próximo, perto dele. Veja que o inimigo tinha de tudo, mas ele então intentou por algo que Deus jamais permite, é querer estar acima dele. Por quê? Porque ele é o Criador, ele criou todas as coisas. E Deus não permite que a soberba e a exaltação venha tomar o trono de Deus. Então veja aqui, na nossa resposta aqui, desse vídeo de hoje, por que que Deus não perdoou o inimigo, Satanás? Você que pensar diferente do que eu penso, não tem problema, é interpretativo, mas a resposta mais plausível eu vou trazer aqui para você. Fique comigo até o final desse vídeo e vai valer a pena, eu tenho certeza. Você vai ser beneficiado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Ezequiel 28, olha só o que a Bíblia fala para nós antes de chegar na resposta em que Deus traz, mediante, claro, um contexto bíblico. Veja aqui, em Ezequiel 28, nós temos aqui a narrativa de Ezequiel trazendo a mensagem forte ali, pressionando, falando sobre o rei de Tiro e, literalmente, nós temos uma palavra literal sobre o rei de Tiro, porém, dentro dessa palavra, desse texto e contexto, nós temos uma comparação que Ezequiel, inspirado por Deus, Deus o orienta a fazer essa comparação com a queda do inimigo, ou seja, o rei Tiro estava tão exaltado como o próprio inimigo, Satanás, o diabo, Lúcifer. Porém, olha que Deus é maravilhoso. Ele estava dizendo bem isso, olha só. Tiro, você tem todo o poder, você tem toda a sua riqueza e luxúria, e você praticamente está seguindo aí o caminho do outro que caiu, do outro que estava ao meu lado. Ele era o protetor, olha só, protetor, o anjo querubim ungido. Então ele era algo muito importante perante Deus, a presença de Deus. E olha só que isso é importante nós meditar. O inimigo, ele tinha uma posição de destaque entre outros anjos. Ele era o que mais se destacava, tanto é que a Bíblia diz aqui a referência de como ele se portava, do que Deus tinha colocado sobre ele, pedras preciosas, andava sobre pedras afogueadas e toda a beleza, tudo aquilo era para ele. Inclusive, andou no Éden. A Bíblia diz bem claro isso. Então, envaideceu o seu coração, como diz aqui em Ezequiel, seu coração ficou envaidecido e ele, então, começou a, com certeza, adorar a si próprio. Olha só o que o texto diz em Ezequiel 28:17. Por seu coração tornou-se orgulhoso. Olha aí, orgulho é algo que Deus não tolera.
e por causa da sua beleza, agora vem aqui, o orgulho dele era por causa da beleza que o próprio Deus tinha colocado sobre ele. Olha só, que coisa tremenda. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. E por isso eu atirei a terra. Eu lancei a terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Então, essa aí é uma comparação textual da palavra de Deus, comparando Tiro, o rei Tiro, como o próprio inimigo com a sua queda. E no capítulo 12, olha só, de Apocalipse, houve a grande batalha. Ele não saiu assim passivo, não, saiu guerreando. Os anjos de Deus, né, Miguel e seus anjos, Miguel arcanjo e seus anjos, guerreando contra o inimigo e as suas hostes infernais, que com ele arrastou com a sua cauda terça parte dos anjos. É muito anjo que o inimigo derrubou. Deus permitiu ir. E agora, dentro da primeira pergunta, por que Deus não perdoou o inimigo, Satanás e seus anjos, e por que também Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Meu irmão, imagine só como Deus poderia depois deixar para os anjos, se não um bom exemplo. Ou seja, olha, vocês estão aqui porque vocês vão me seguir em amor, em espírito de verdade. Eles são anjos de luz e não por imposição. Então Deus permitiu a queda do inimigo. E a resposta é, para você agora, eu vou trazer a resposta por que Deus não perdoou o inimigo. Mas, um segundinho só, antes, se você for novo por aqui e gostar do conteúdo como esse, se inscreva, dê seu joinha, dê seu like, meu irmão. Eu agradeço a todo inscrito desse canal e eu tenho certeza, se você assistir até o final, será abençoado por essa mensagem. E pena que estamos tendo dificuldade, o algoritmo não está entregando. Então, toda semana temos vídeo novo. Dá uma passada por aqui e eu tenho certeza que será proveitoso para a sua vida. Sem mais delongas, vamos agora para a resposta principal. Por que Deus não perdoou, então, o inimigo, Lúcifer, Satanás? E a resposta é, como o inimigo, olha só, o inimigo, ele pecou, ele errou, ele caiu na eternidade, então não há como ele ser perdoado por Deus. Até porque o perdão só se estende ao ser humano. Adão, Eva, nós, humanidade, fomos perdoados. Por quê? Porque o ser humano caiu induzido pelo inimigo, diferente do próprio inimigo, que ele se voluntariamente caiu tendo tudo que o ser humano não teve, que o ser humano não teve. Nenhum ser humano andou em pedras preciosas, fogueadas, nenhum ser humano foi coberto por joias, enfim, adornado por coisas lindas demais, né, que não tem como nem expressar. Então, essa é a resposta plausível. Deus não o perdoou, por quê? Porque ele tinha de tudo, estava na eternidade e ele não carece de perdão, até porque ele não queria perdão, ele queria estar acima de Deus. Então, ele sabia o que estava fazendo, o inimigo sabia o que ele queria, né? Ele queria estar acima do trono de Deus, ter o total controle sobre os anjos, né? E o próprio Deus, que ele está acima para controlar tudo, inclusive o próprio Deus. A sua vaidade, a sua cobiça, o seu egoísmo, o seu orgulho o levou à destruição, o levou à queda iminente. Por isso, meu irmão, o inimigo caiu por isso. Ele caiu por isso e ele não tem perdão por isso. Ele não tem perdão porque ele pecou na eternidade, irmão. Deus é atemporal, então o tempo não se encaixa a Deus e também nem aos seus anjos. Claro que os anjos, em algum momento, Deus os criou para ser eterno. Porém, o eterno, por todo sempre, que não tem nem início, nem meio, nem fim, só Deus. Então ele é atemporal, está fora do nosso tempo. Então está aí a resposta, concluindo a visão panorâmica sobre a queda do inimigo e o seu não perdão diante de Deus. É isso. Deus não perdoou porque ele pecou na eternidade. Ele teve a chance de não fazê-lo, mas o fez. Desse dia em diante abriu-se o precedente para o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é isso. Porque se Deus forçasse eles ficar com ele lá, Deus poderia fazer isso, não poderia? Aí não seria mais livre-arbítrio, não seria servir por amor, estar junto por amor, e sim por obrigação. Não. Deus permitiu que o inimigo fizesse tudo isso, para que ele provasse aos outros anjos também, através da queda dele. Olha, vocês estão aqui por amor. Apesar de você ser criado com um certo grau de poder, não todo o poder, mas vocês têm a opção de não ficar servindo. E os que ficaram servindo, adorando, exaltando o nome do Senhor, por livre e espontânea vontade, e claro, por amor. Então tá aí a resposta, meu irmão. O inimigo, ele caiu
O inimigo não foi perdoado, né? Ele não tem perdão mais para ele. Por quê? Porque ele pecou na eternidade. Ele não deveria fazer, mas já que o fez, ele recebeu o preço do seu afastamento, do seu banimento da presença de Deus. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar grandemente. E eu tenho certeza que esse vídeo somou na sua vida aí, até você que acredita em outro pensamento, né, teológico, vamos dizer assim, em outro entendimento teológico, eu respeito. Mas o mais plausível que eu encontro até hoje é isso. O inimigo pecou na eternidade, sendo assim, não tem como voltar atrás. Ele não tem mais jeito. Mas para você, para mim, para nós que estamos buscando e caminhando no Evangelho, ainda há jeito. Deus te abençoe. Queria terminar orando, agradecendo a Deus por esse vídeo, pedindo encarecidamente, meu querido irmão, ajude esse canal, tem misericórdia de nós, né? Ajude. Como? Simples, é só você compartilhar da seu joia, faz o seu comentário, claro, respeitosamente, você que acredita ou não acredita, tudo bem, eu respeito a todos, mas essa é a minha conclusão, é a minha opinião, resumindo no que eu já estudei sobre o inimigo e a sua queda. Grandioso Deus, poderoso Pai, agradeço, Senhor, pela vida de cada um desses inscritos do canal e aqueles que vão se inscrever. Deus os guarda, os livra também na queda, os livra do orgulho, da arrogância, de olhar para si, de olhar para o seu próprio eu. Não, mas devemos olhar só para o Senhor, Pai. Abençoa, guarda, livra do sentimento do inimigo, para que eles não venham cair também no engano e no enfado de Satanás. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tocando o barco em nome de Jesus. Amém.